Ezequiel 18, 30 ao 32. Amém? Então eu vou ler. E lá em Ezequiel 18, do versículo 30 ao 32, diz assim: Portanto, eu os julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Diz o Senhor Deus: convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado por essa noite aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor Deus, por cada pessoa aqui, por cada pessoa de casa que está assistindo, ó Senhor Deus. Abençoa este culto, ó Senhor Deus, abençoa nossas vidas, ó Pai amado, que possamos sair daqui com a Tua palavra em nossos corações, ó Pai amado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, a gente começa aqui no texto, com Ezequiel dizendo ao povo de Jerusalém, ao povo de Israel, lembrando o que Deus havia de fazer com o que eles estavam fazendo. E quando a gente lê a Bíblia na leitura anual, lê ela anual, acho que toda pessoa ali já questionou as atitudes de Israel. Falou, nossa, mas por que esse povo age desse jeito? Esse povo já viu o que Deus mostrou para eles, eles já viram a presença de Deus ali na vida deles, e mesmo assim eles continuam a se desviar dos caminhos de Deus. Eles continuam a fazer coisas diferentes totalmente dos caminhos do Senhor. A gente fica julgando Israel pelas suas atitudes, pelos seus caminhos, e fica tipo cinzentando da culpa também, fala, eu não sou assim, eu não faço isso com Deus, eu sou diferente. Diferente do que esse povo fazia, diferente do que esse povo fazia com Deus. E esse ar de orgulho, esse ar de sobriedade, nos cega, aos nossos caminhos, ele nos cega aos nossos próprios pés, para onde nós estamos pisando. E hoje, nesse texto aqui, eu quero focar mais na questão desses caminhos, quando Jesus fala aqui, quando Deus fala para o povo de Israel, portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos. E caminhos a gente entende como distância. Eu vou sair da minha casa, vou para outro lugar. Lá vai ser o meu destino. O caminho que eu vou percorrer vai ser esse trajeto, da minha casa até o destino que eu quero chegar. E então a gente toma por aí que antes desse caminho nós temos que tomar certas decisões, nós temos que tomar certas escolhas. Nós escolhemos, nós acordamos todos os dias, e o ato ali só de acordar já é uma escolha. Nós acordamos, abrimos os olhos, falamos, eu acordei, eu escolhi abrir os olhos. Levantar da cama, escovar os dentes, ir para o trabalho, são escolhas que nós fazemos. E cada escolha que nós fazemos na nossa vida, no nosso dia a dia, leva uma consequência bem, às vezes não tão clara e às vezes muito clara para nós. É questão de analisar onde estamos pisando. Onde estão os nossos caminhos, para onde os nossos caminhos vão nos levar. Onde essas nossas escolhas vão nos levar. E aqui a gente pode observar no texto e também na história de Israel as escolhas que eles faziam, que eram escolhas que levavam eles a um sofrimento profundo. Eles ficavam cegos, eles diziam aos outros, Deus, os teus caminhos são tortuosos, não seguirei eles. E Deus respondia, por acaso os meus caminhos são tortos? Os meus caminhos são tortos, olha para os teus. Aí como no capítulo 29, o anterior do 30, fala, eles diziam assim, eles estavam cegos para reconhecer os caminhos de Deus, para reconhecer para onde eles estavam indo. E, portanto, isso levava eles a um sofrimento profundo. E não era questão muito rápida, não era aquele sofrimento que eles iam ver e iam falar, não, eu vou sofrer, eu não vou por esse caminho, eu não vou seguir esse tipo de caminho porque ele vai me levar para um profundo sofrimento. Esse sofrimento que eles estavam caminhando, um sofrimento eterno, era algo mais profundo, era algo disfarçado de um certo prazer, onde eles ficavam cegos e não viam os caminhos de Deus. Assim como hoje nós também temos várias distrações, a gente fica distraído com várias coisas e se distrai dos caminhos de Deus.
Porque são muitas as coisas, são muitas as oportunidades que nós temos de se desviar do caminho de Deus e também de escolher coisas diferentes, coisas que são propriamente ditas contra a vontade de Deus. Portanto, devemos sempre lembrar que um dia seremos julgados pelos caminhos que a gente toma, pelos caminhos que a gente escolhe tomar, pelos caminhos que a gente escolhe andar, que são perigosos, são caminhos assim que a gente acha que é bom, mas às vezes não é, porque pode parecer a princípio um caminho paralelo ao de Deus, com coisas parecidas com o que tem no caminho de Deus, mas são disfarçadas com um sofrimento eterno. Porque, convenhamos, chegamos num consenso aqui. Sofrer não é bom. Sofrer em todos os tipos. O sofrimento físico, o sofrimento emocional, o sofrimento espiritual. Todos os tipos desse sofrimento não são bons para a gente, porque essa dor de sofrimento, esse pesar, não é bom. Mas, ainda assim, a gente escolhe caminhos que nos levam a esse sofrimento. Fazemos as mesmas atitudes do povo de Israel daquela época. Fazemos as mesmas escolhas que vão nos fazer sofrer. Escolhemos isso. E, portanto, devemos sempre lembrar. Um dia seremos julgados por esses caminhos que nós escolhemos, por esses caminhos que estamos andando. E, de certo, a gente tem que estar sempre atento, estar sempre vigiando e orando. Estar sempre ali, observando para onde eu estou indo, para onde esse caminho que eu estou pisando vai me levar, para onde essas atitudes que eu estou tendo vai me levar. Porque é um perigo muito iminente. E esse perigo aqui, que alguns certos caminhos, ou todos os caminhos contra a vontade de Deus, nos levam, que é o sofrimento eterno, da morte eterna. E quando a gente lê de primeiro aqui, a gente acha que Deus está desesperado com esse povo. Deus está assim, gritando, não vão por esse caminho, porque ele é mau e vocês vão pecar. Mas Deus não está tendo esse tipo de sentimento, de desespero. Ele está alertando o povo. Ele está lembrando que um dia eles serão julgados pelos caminhos que eles estão tomando. Por essa estrada, essa jornada que eles decidiram trilhar, que é afastada de Deus, é longe da vontade de Deus. E Deus, como sempre sendo bom em todo tempo Ele é bom, Ele vem alertar esse povo, Ele vem lembrar desse povo do caminho que eles estão pisando. Ali sempre falando, meus filhos, eu escolhi vocês, não vão por esse caminho. Não vão por esse caminho. Porque eu era o irmão caçula, aí eu tinha dois irmãos. Luiz Fernando e o Raí Barbosa Lira e a Maria Eduarda, que veio depois. Eu tenho outro irmão por parte de pai, mas ele mora em outra cidade e tal. Eu cresci com meus irmãos e nós ali aprendemos certas coisas com nossos pais, nós aprendemos ali certos princípios ali da nossa casa, que a gente lembra até hoje e a gente segue. E todos ali crescendo debaixo da mesma orientação, do mesmo princípio, tendo o mesmo ensino, escolheram caminhos diferentes, vieram a escolher caminhos diferentes. O primeiro, o mais velho, que era meu irmão, Raí Barbosa Lira, ele escolheu um caminho totalmente diferente do que meus pais já haviam ensinado para ele. Ele tomou um caminho de dor, tomou um caminho de sofrimento, e o final, como desesperado, foi o pior de todos, foi a morte. E eu imagino que a morte eterna, infelizmente. Mas não podemos julgar isso, não sabemos disso. Não sabemos esse tipo de resposta. Só quem tem essa resposta é Deus. A gente pode até saber no dia do juízo final, mas vamos nos preocupar com aqui e agora. Mas, enfim, ele escolheu um caminho diferente do que meus pais haviam mostrado para ele. Ele teve a decisão de trilhar um caminho totalmente diferente do que diferente. Estamos ali tentando mostrar para a nossa irmã, que é a Maria Eduarda, que existem outros caminhos, e caminhos mais certos do que o que ele tomou. Porque nós temos sempre que lembrar que aqui nessa vida, ela é muito passageira. Pode passar 30, 80, 100 anos, mas
Se você, lá na plenitude, ou então no final de sua vida, olhar para trás e ver as histórias que você passou, você vai ver que foi um sopro. Foi simplesmente um tempo que você teve aqui nessa terra para andar por alguns caminhos. E por que não passar a vida aqui nessa terra, que é um tempo passageiro? Porque o que nós temos, o que nos aguarda é o melhor, é a glória eterna com Deus. E por que não passar esse tempo aqui nessa terra, escolhendo o caminho certo, escolhendo o caminho de Deus, escolhendo o caminho que Ele deixou para nós. Ele fala: meu filho, siga por esse caminho, eu te mostro o caminho certo. Eu te mostro por onde você tem que andar, quais são os caminhos que você deve pisar, a estrada que você deve seguir, e ali no final vai ser o destino que eu quero que você tenha. E esse destino nós vamos falar mais para frente. Então, aqui no primeiro ponto do texto, no primeiro versículo, devemos sempre olhar para a questão do caminho, desse caminho que nós trilhamos, dessa rua, dessa estrada, dessa jornada, de como você quiser. Mas devemos sempre lembrar que um dia seremos julgados, que um dia cada decisão, cada escolha que nós tomamos aqui será lembrada no dia do julgamento. E pode ser um texto até do Antigo Testamento, mas como a Bíblia é atemporal, ela é, em todas as épocas ela se aplica, porque essa aqui é a palavra de Deus e Ele deixou para nós. Em toda época ela será a verdade de Deus. Ela será aquilo que a gente tem que confiar e seguir. Porque os caminhos de Deus são certos a se seguir. São aqueles que nos dão vida, e Deus alerta isso a esse povo. Porque o caminho que eles estavam tomando era um de morte eterna. E Deus sabia disso. Estava ali alertando o povo. Escolham o meu caminho, porque o meu caminho dá vida. E a gente tem um versículo muito famoso, acho que todo mundo sabe decorado, que é João 14:6. É João 14:6, que disse, Jesus fala: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, por que a gente não confiaria nas palavras do próprio Deus? Por que a gente decidiria ouvir essas palavras e ir ao contrário delas? Isso não faz sentido, porque nós cremos, nós temos a convicção que essa é a palavra de Deus. Nós devemos acreditar sempre no que ela tem a nos dizer, sempre o que a voz de Deus tem a nos dizer, e não fazer como Israel sempre fazia, que ouvia a voz de Deus e ia ao contrário do que ele falava. Ia ao contrário dos seus mandamentos, ia ao contrário das suas orientações, sempre tentando satisfazer e trilhar o seu próprio caminho. E um caminho que sempre levava à morte, mas pela história também Deus reconstruiu esse povo e eles sempre ganhavam uma chance. Porque Deus, Ele nunca falha, Ele nunca desiste de nós. Ele sempre dava uma chance a esse povo, assim como nós também ganhamos uma chance todos os dias. E que todos os dias nós possamos falar como o salmista diz lá nos Salmos 86:11, que ele diz assim: a tua palavra é luz para os meus passos. Não é esse, eu confundi os Salmos, mas é 119,105 que diz: devemos sempre acordar e falar assim para a nossa vida, que a palavra de Deus, ela ilumina os nossos passos e é luz para o nosso caminho. Sempre dizer isso com a convicção que aquele dia será guiado por Deus e cada escolha que você fizer nesse dia será ali, então, abençoado por Deus nos seus caminhos. Então, não venhamos mais tomar atitudes, tomar escolhas, tomar ali decisões que nos levem a um caminho de sofrimento, a um caminho de amargura, a um caminho que vai contrário às decisões do que Deus tem para a nossa vida. Porque Ele sabe de todas as coisas, Ele é o nosso refúgio. E aí entramos então no segundo tópico, que Deus vem questionar, no segundo versículo, que Deus vem questionar: por que razão morrerias, ó Israel, se eu estou te dando todas as lições, todas as orientações para vocês andarem no caminho certo, e vocês mesmo assim não seguem? Porque veja bem, o caminho aqui que Deus está falando é um caminho que leva a um destino.
E esse destino, para você chegar lá, você precisa ter aqui um novo coração e um novo espírito. Esses são alguns requisitos que você precisa para trilhar, se manter nesse caminho e chegar ao destino final, que é o terceiro ponto. Mas aqui no segundo, a gente vai falar desse novo coração, desse novo espírito, desse requisito mínimo que é para você seguir esse caminho que Deus está te falando. Esse requisito que é tão importante para nós, porque ter um novo coração, ter um novo espírito, ele é fundamental para a gente saber como agir, saber como ter ali certas decisões, ter certas melhores escolhas. Ao contrário daquele povo que estava totalmente diferente. Mas nós fazemos igual. Então devemos olhar para nós incluídos também nessa mesma responsabilidade de ter um novo coração e um novo espírito. Porque eu acredito que esse novo coração pode ser ali, ou então novas convicções. Porque a Bíblia fala muito isso, o que está dentro do coração, o que está dentro de ti, quebranta o coração. São coisas ali que estão na Bíblia que nós temos muita convicção sobre isso. Mas esse coração novo, esse espírito novo que Deus fala, para eles largarem o que eles estavam fazendo e terem novamente esse espírito novo, era ali o que eles deviam ter feito, era ali o que eles deviam ter seguido, era a voz de Deus. Porque o primeiro passo que eles tinham que fazer, lançar de vós todas as suas transgressões, que transgredistes, e venham a ter um espírito novo, um coração novo. E esse coração novo, logo dizendo, eu acredito que seria uma nova convicção, uma nova motivação. O que nos mantém, o que te motiva a levantar da cama, o que te motiva a fazer o que você faz, senão ali a sua intenção, o seu sentido, o que você quer, o que você mais quer. E o Espírito é essa realização, é essa testificação do que as suas vontades do coração querem. Um novo espírito com novas atitudes, um novo coração com novas vontades, com novos desejos não mais de desobedecer a Deus, mas de sim seguir o que Ele tem para nós. Porque aqui, o que eles estavam fazendo e que Deus os alerta era muito perigoso. E Deus questiona eles. Por que morrereis, ó casa de Israel? Eu estou te falando tudo, lançai de vós as transgressões e tenham um novo coração e um novo espírito. Porque essa questão é o que nos mantém no caminho, é o que ilumina nossos pés. E então, veja bem aqui, porque você deve sempre olhar para a direção certa e olhar para o caminho que você está pisando. E 3 pontos muito interessantes que são, ainda mais nessa questão do caminho que nós acreditamos, que nós seguimos, é ali de você saber onde você está pisando. Então, a primeira atitude que você deve tomar é como se fosse ficar descalço. Ficar descalço e sentir onde os seus pés estão tocando. É um chão áspero, é um chão de asfalto, é um chão de pedregulhos que machucam. Observe ali, sinta com seus pés onde você está pisando. Reveja as atitudes, reveja ali os seus pensamentos, as suas vontades, reveja ali tudo o que você faz e faça essa autoanálise e veja o caminho que você está pisando. É como se fosse ficar descalço e sentir o caminho que os seus pés estão pisando. E o outro passo, o segundo passo, é olhe para frente e veja onde o caminho que está pisando vai te levar. Porque quando a gente pega numa estrada, essa estrada tem várias placas que nos dizem a direção, que fala, você está a tantos quilômetros de tal cidade, você está a certos passos de chegar a essa cidade. Este caminho, ou essa jornada, essa rua, tem algumas placas, tem alguns avisos, perigo, penhasco na frente, perigo, animais na pista. Algumas dicas que a gente tem que pegar para observar que direção que a gente está indo. Que caminho é esse que eu estou seguindo? Esse é o caminho que Deus tem me falado para seguir. Essas são as escolhas que eu tenho tomado, que eu tenho decidido a tomar, que Deus está me falando. Esse é o certo? Se sim, muito bom. Se não,
aí já você tem que orar a Deus e pensar: Deus, me guia para o teu caminho de volta, me fala onde eu tenho que seguir, me fala para onde eu tenho que ir. Me fala, Senhor, porque eu não sei. Eu me encontro perdido, eu não sei por onde esse caminho vai me levar, eu não sei para onde eu vou chegar nesse caminho que eu estou. Sentindo esse chão tão áspero, tão doloroso, e olhando para frente e vendo um lar de fogo. Eu realmente preciso da sua ajuda. E depois que você reconhece, ora a Deus, volta aos seus caminhos, e ali entende o que Ele tem para você, você deve continuar sempre orando a Deus para permanecer nesse caminho. Porque não é algo único, não é algo, você está no caminho e você vai sempre permanecer. Às vezes nós caímos, nós somos pecadores, mas esse ato de você reconhecer onde você está, o que você está fazendo, e voltar aos caminhos de Deus, é ali o que Deus quer para você. É ali que Ele está te dizendo: esse é o caminho que eu quero que você siga. Esse é o caminho que eu quero que você chegue, para chegar ao destino final que eu tenho para você. E ali, em Salmos 86, 11, agora sim, diz, o salmista fala que ele pede ao Senhor: Senhor, ensina-me os seus caminhos e eu andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. O salmista ali reconhece que ele precisa dos caminhos de Deus, ele precisa dos caminhos do Senhor, ele precisa arduamente de uma direção. E Deus dá essa direção. Você pedindo, você orando, Ele vai te dar essa direção, Ele vai te falar: é por ali que você deve seguir. É por ali que eu quero que você vá. E então a gente segue por esse caminho, vai ouvindo a voz de Deus, vai conhecendo essa voz, vai se aproximando cada vez mais de Deus, e é algo orgânico, não é algo forçado, é algo natural, não é algo obrigado, porque você está fazendo uma coisa obrigado, não é de Deus, não é da vontade de Deus que você se force, porque forçar é um tipo de sofrimento também. Se forçar a fazer algo que você meio que não quer, é um tipo de sofrimento que você está se pondo. E Deus não quer, obviamente, que você sofra. Ele quer que você viva, que tenha uma vida de vida e uma vida com Ele. Então, esse algo natural que nós caminhamos, que Ele nos põe a caminhar, é algo inteiramente de Deus, é algo que compõe a presença de Deus. E ali, a nossa decisão, então, é não desobedecer mais o que Ele tem para nós e seguir com toda a nossa convicção o que Ele tem falado para nós. Antes a gente estava no estado de perdido, no estado de que não sabia para onde ia, e depois a gente agora tem a direção, tem o caminho certo que Deus pode seguir. Então, se você já ouviu o caminho primeiro de Deus, ouça então o que Ele tem a dizer a todo o final do percurso, até chegar no destino final, que então aí entramos no terceiro ponto, que o nosso destino nesse caminho aqui é sempre uma vida com Deus. É sempre uma vida com Ele, desse ato de reconciliação, desse destino final que é sempre estar com Ele. Porque no início da jornada, Adão lá ia falar Egito, mas Adão lá no jardim, ele tomou a decisão, ele escolheu o caminho de ir contra a vontade de Deus. Ele comeu da maçã, e ali então, ele trilhou para nós um caminho longo, um caminho ali bem grande. Mas Deus, na sua infinita graça, Ele construiu uma estrada através de Jesus Cristo para a gente voltar a estar com Ele. Voltar a estar com Ele de novo, voltar a estar à sua presença, voltar a estar ali com Ele todos os dias e agora para sempre, na plenitude dos tempos. E esse destino final, que é essa vida com Deus, ela nos protege de muitas coisas. Porque nós temos ali a bondade de Deus, nós temos o amor de Deus, nós temos a justiça, nós temos
a direção, nós temos a sabedoria, o conhecimento ali, aos nossos pés. Ali para nós. E porque isso é tão grandioso, é tão bonito, é tão belo? Porque um dia Deus olhou para nós seres humanos caídos, e disse: eu vou resgatar esse povo que antes iam em direção a uma morte eterna, e vou resgatar para estar comigo, para viver uma vida comigo. Porque ele fala aqui, no terceiro versículo aqui de Ezequiel 18, eu não tenho prazer na morte de ninguém. Em algumas versões está assim: eu não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Aqui está expresso um desejo muito claro do que Deus tem para nós, todos os dias. Quando Ele vê você pecando, quando Ele vê você tomando uma decisão que não era para você tomar, Ele fala: filho meu, eu não quero que você vá por esse caminho, eu não quero que você vá por esse destino, eu quero que você se converta e venha para os meus caminhos, porque eu não tenho prazer nesse caminho que você está indo. Eu não tenho prazer nesse caminho de morte que você está tomando, porque isso não é bom. Eu quero que você experimente essa vida comigo, essa vida que é boa, é agradável e que é sempre maravilhosa. Eu quero que você experimente isso uma única vez, e isso já será o suficiente para você estar em meus caminhos. Para estar diante sobre a minha mão, sobre a minha provisão, para estar ali junto de ti. Porque tem certas situações, tem certos caminhos que a gente toma que nos leva a lugares inimagináveis. A gente olha: meu Deus do céu, como que eu cheguei aqui? Como que eu cheguei nessa situação? Como que eu me encontro nessa situação? Como eu estou aqui agora, se eu já ouvi a voz de Deus? Se eu já presenciei o que Ele fez na minha vida? Não posso mais continuar assim. E o primeiro ato é você reconhecer, é esse reconhecimento de onde você está, de que está te levando, que te leva a reconhecer o caminho certo que você tem que seguir, ao caminho que Deus tem para nós. E, portanto, a gente tem sempre que anseiar essa vida com Deus, essa vida com Ele, porque não há motivos para a gente morrer se há um Deus que está ali nos ajudando, nos dando luz, nos dando a direção, nos dando ali todo o conhecimento, todo a direção, todos os artifícios. É como se Ele fosse a gente só num carro de linha reta. Aí a gente seguia. Vai ter uns quebra-molas aqui ou ali, mas a gente vai um dia chegar lá. Às vezes a gente até pula do carro, desesperadamente, mas Deus vai lá e nos resgata novamente. Porque essa natureza humana que é em nós, que essa natureza humana que há em nós, desde a época de Israel, desde o início ali do pecado que habitou no mundo, é essa natureza humana que trilha alguns caminhos que vão à vontade contrária de Deus, que fala, que é que nem que Israel falava a Deus: seus caminhos não são certos, os meus é que são, eu vou seguir os meus, eu vou seguir os meus próprios caminhos, porque os seus não são certos. A minha natureza diz para aqui, eu vou por aqui. O Senhor não tem a palavra sobre mim. E olha como somos ousados. Falamos isso para Deus, às vezes, em atos de desobediência, em atos que Ele não concorda, em atos que Ele não se alegra, e atos que Ele não tem prazer. E então, ali, com a dádiva do arrependimento, que Ele também nos deu, nós devemos sempre voltar, sempre depender da presença dEle, sempre se render, sempre se manter com o coração quebrantado, um coração aberto a Deus, ao que Deus tem a dizer, ao que Deus tem a falar para nós, e o que sempre nos guia. Um coração quebrantado, um coração apto a ouvir o que Deus tem para nós, o que Ele tem a nos guiar, o que Ele tem a nos mostrar. E essa vida com Deus é uma proximidade que muitos demoram a ter. Podem passar 20, pode passar 30, pode passar vários anos da sua vida, até você entender que essa proximidade com Deus, esse destino final que você devia ter seguido,
e às vezes não seguiu, ou até está seguindo. É o caminho, é o destino certo, é o melhor caminho que Ele quer para nós. Aí bate aquela crise existencial, que é, nossa, se eu tivesse tomado essa decisão mais cedo, eu já teria chegado ao meu destino final. Que é uma vida plena, é uma vida de paz, é uma vida não isenta de sofrimento, mas é uma vida totalmente ali junto de Deus, junto da sua mão, junto da sua provisão. Porque muitos cristãos, eu até no início entrei com essa mentalidade. Era criança até, meus pensamentos eram totalmente meio bobos. Mas eu entrei na igreja com a visão, nossa, esse Deus é tão poderoso, Ele vai me livrar de todos os males dessa vida, Ele vai me livrar de todas as coisas ruins dessa vida. E não é bem assim. Nós passamos por coisas ruins, nós passamos pelas mesmas situações ruins que uma pessoa não é convertida, que é um ímpio, passa. Mas a nossa diferença, o que nós cremos, o que nós acreditamos, é que um Deus está lá para nos ajudar. Um Deus está lá para nos sustentar. Porque Ele é a nossa fortaleza. Ele é o caminho que devemos sempre trilhar. E Deus sempre vos fala, mesmo que nós já estejamos distantes, Ele sempre vai falar para nós. Ele sempre vai estar conosco, porque a sua bondade é algo incrível, é algo maravilhoso. Ele sempre avisa, filho meu, não é por aí que você deve seguir. Ouve a minha voz, segue pelo outro lado, lá que é o certo a se fazer. Ele sempre está lá. Por mais que você tape os ouvidos, por mais que você não olhe para trás para ver que Ele está te chamando, Ele vai, então, estar lá te chamando. Filho meu, volta para os meus caminhos. Eu não tenho prazer para onde você está indo. E falando também de personagens bíblicos que tinham um chamado, ouviram a voz de Deus e não decidiram seguir, como o exemplo de Sansão, que ele sabia, ele já tinha ouvido da promessa, ele já tinha ouvido o caminho que ele tinha que seguir, e ele escolheu totalmente o contrário. Totalmente o contrário ali da voz de Deus, ele foi fazer totalmente o que Deus falou para ele não fazer. Ele seguiu caminhos totalmente tortuosos, porque achou era prazeroso para ele. Então ele fez. Então ele seguiu esse caminho de morte. Então ele seguiu por esse caminho que veio dar ao final que ele teve. E até ali no final que ele teve, Deus se mostrou presente. Deus foi lá e falou, filho meu, eu não tenho prazer para onde você está indo. Vou te dar ali a única chance, uma última chance para você voltar aos meus caminhos. E ali então que ele morre. Finalizando, ele até volta para os caminhos de Deus, mas ali no ato final. Naquele ato em que Deus olha para ele e fala, e o resgata. E então, concluindo, sigo dizendo que sempre devemos olhar para onde estamos pisando. Por mais que já estejamos longe, devemos sempre lembrar que um dia seremos julgados pelos caminhos que nós tomamos. Pelos caminhos que nós viemos a escolher todos os dias. A cada caminho de pecado que a gente escolhe, um dia será julgado no dia do juízo eterno. E esse caminho que a gente às vezes toma de pecado, de prazer, é um caminho muito colorido, digamos assim. É um caminho muito disfarçado. São várias coisas que disfarçam. Tipo, pode ser um caminho no mar, um caminho na terra, mas vai haver ali distrações, como sereias, como pessoas falando, vem para cá, vem por esse caminho, vem por esse tipo de caminho. Aqui você vai ser mais feliz, aqui você vai ser mais realizado, aqui você vai ser mais alegre, aqui você vai ser totalmente encontrado. Porque esse aqui que é o certo, vem para cá. Aí você vai. Aí quando você vai, aí lá na frente você reconhece
que esse não é o caminho. Esse não é o caminho que Deus tem para mim. Esse aqui que eu estou pisando tem algo errado. Lá no final eu vou colher o fruto que eu estou seguindo. E então, e é bom quando isso percebe, quando a gente reconhece a tempo, né? Quando a gente vê esse caminho de fogo, esse caminho que queima os nossos pés, esse caminho de morte que nós seguimos. É bom quando reconhecemos a tempo, quando voltamos a Deus a tempo. E totalmente ruim quando não reconhecemos a tempo. Quando só vamos lembrar que esse caminho é o que tomamos, é o errado, no dia do juízo final, no dia quando a gente ouvir: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Esse dia vai ser o mais revelador. Porque ali muitos vão descobrir que o caminho que eles estavam tomando não era o certo. Era um caminho de pura ilusão, de pura disfarça. Era um caminho de morte. E uma morte que Deus sempre não se alegra. Mas muitos também irão ouvir: filhos meus, eu vi o caminho. Eu vi quando você me ouviu. Eu vi quando você sentiu o caminho que estava pisando e voltou para os meus. Eu me alegro em ti. Você é filho meu. Então, agora desfruta de uma vida comigo. E acredito que ouvir isso vai ser algo revelador. Vai ser como receber as chaves das portas do céu. Você vai estar num lugar seguro, num lugar pleno, num lugar totalmente ali. Aquele sim vai ser um lugar totalmente isento de sofrimento. Aquele sim vai ser um lugar totalmente de paz, um lugar totalmente de alegria, um lugar totalmente da vida com Deus. Porque ali ele vai estar presente com toda a sua plenitude, com toda a sua glória e com todo o seu amor e toda a sua bondade. Tudo aquilo que ele já faz por nós hoje, só que no seu estágio mais máximo. E a gente deve se alegrar por isso. Mesmo por mais que passamos situações difíceis, por mais que passamos por situações complicadas, a gente deve se orgulhar nesse destino final que é a vida com Deus, nesse caminho que é totalmente prazeroso e que só tem a nos oferecer vida e vida eterna com Deus. Porque não adianta nada a gente estar aqui plantando frutos nessa terra infrutífera, nessa terra infértil, para um dia, lá no final, a gente colher um fruto venenoso, um fruto que vai nos matar, um fruto que vai corroer o nosso coração, a nossa alma, o nosso corpo, e sempre lembrar que vai ser para sempre. Vai ser algo muito ruim. Porque quando você planta uma árvore e ela cresce e dá frutos, você ali só cortando ela novamente, porque ela cria raízes bem fortes até naquele caminho. Então, não plante coisas por esse caminho aqui, nessa terra, que você acredite que seja para sempre, porque não é. Porque pode vir ali alguma praga e vir pegar esses frutos e roer totalmente o que você plantou. E plantou justamente por causa disso, por essa ilusão. Por achar que aquele caminho que você estava era o certo. Por achar que ele era o correto. Por achar que ele era totalmente o certo a se seguir. Então nós que acreditamos que a vida aqui é passageira, que essa vida aqui é só um sopro nos tempos, nós devemos sempre lembrar que a nossa vida, o nosso caminho final é um destino com Deus. O nosso destino final é uma vida com Deus. A nossa direção tem sempre que estar numa só coisa, que é viver com Deus. E que nós todos os dias possamos falar que nem o salmista diz, que é: Senhor, ensina-me os seus caminhos, eu andarei na tua verdade, une o teu nome ao teu temor. Mas sempre lembrar também que um dia nós seremos julgados, e seremos julgados porque escolhemos caminhos diferentes do que Deus falava para nós seguir, e que Ele sempre esteve ali falando para nós: não é por esse caminho que você deve seguir, é para o outro lado. Ouve a minha voz e segue.
e segue-me, porque aqui você vai ter vida e uma vida plena comigo. Amém? Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O Senhor até aqui tem nos ajudado, o Senhor até aqui tem nos guiado, tem nos dado a direção com tua bondade, com teu amor, e tem, Senhor, mostrado para nós a direção certa a se seguir. Mas nós, pelo nosso coração corrompido, pelo nosso coração, às vezes, muitas vezes, não nascido de novo, não tendo espírito novo, decidimos desobedecer a Ti e vamos para o outro. Mas o Senhor sempre nos resgata, o Senhor sempre nos dá a direção. O Senhor enviou o Teu Filho para construir um caminho de resgate para nós. Obrigado, Senhor Deus, por este ato, por esse maravilhoso ato de gratitude que o Senhor fez, por esse ato de graça que nos alcançou, e que nos alcançou, Senhor Deus, e que nos move, que nos muda, que nos liberta, que nos alcança e que está todos os dias sempre conosco. Amém.